Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar com a resolução de problemas por meio de funções do primeiro grau. O que significa resolver um problema? Resolver problemas em matemática é tentar adaptar alguns problemas que ocorrem no dia a dia, no nosso cotidiano, dentro do nosso conteúdo matemático. O conteúdo matemático que nós estamos trabalhando é função do primeiro grau. A função do primeiro grau possui a lei de formação y igual a ax mais b, onde o a e b são dois números reais e o a sempre diferente de zero. O a é o coeficiente angular, lembra? E o b é o coeficiente linear. Ok? Então vamos dar uma olhada nessa função, nessa forma de escrever o y igual a ax mais b. O ax é a parte variável da função, ou seja, de acordo com a quantidade x, eu vou dar um determinado valor para esse termo. Agora, o b, em cada função vai ter um valor b, que é o coeficiente linear, que é fixo. Tranquilo? Então essa aqui é a parte fixa. No nosso estudo de hoje, nós vamos trabalhar com a resolução de dois problemas. O primeiro exemplo fala o seguinte: na produção de peça, uma fábrica tem um custo fixo. O custo fixo é o B, de R$200, mais um custo variável de 1,20 por peça produzida. Ou seja, esse 1,20 vai ser o A. Legal? Então, vamos inicialmente definir essa lei de formação da função. E a partir dessa fórmula matemática, nós podemos definir qualquer valor para essa função. Então, como nós vimos ali em cima, o 200 é o valor fixo e o 1,20 é o valor que vai multiplicar a quantidade x de peças produzidas. Então, qual vai ser a nossa função? A função vai ser 1,2, 1,20, 1,2x mais 200. Ficou claro para vocês? Com essa relação matemática, com essa regra matemática, nós podemos calcular qualquer valor para a função, ok? Então vamos fazer as perguntas feitas, vamos responder as perguntas feitas nesse exemplo. A primeira pergunta diz o seguinte: qual é o custo de produção para 10 mil peças? Bom, a função é 1,2x mais 200. Para x igual a 10 mil, porque são 10 mil peças, eu vou ter a seguinte relação. No lugar do x, eu vou colocar 10 mil. 1,2 vezes 10 mil mais 200. Ou seja, 12 mil mais 200, o y vai ser 12.200. Isso significa que a produção, o custo para a produção de 10 mil peças é de R$12.200. Ficou claro para todos? Vamos ver o próximo exemplo? Vamos lá. A segunda pergunta desse exemplo é o seguinte: quantas peças serão produzidas por um custo de R$20 mil? Veja, o 20 mil aqui é o y, é o custo. Ok? Então, se o y vale 20 mil, eu quero saber a quantidade de peças, eu quero calcular o x. Então, é o y que eu vou substituir por 20 mil. Tranquilo? Então, como que fica? 1,2x mais 200, essa função é igual ao y, e o y vale 20 mil. Beleza? Passando 200 para o segundo membro, ele vai trocar de sinal. Então, eu vou ter que 1,2x é 20 mil menos 200, ou seja, 19.800. O 1,2 que está multiplicando o x vai passar dividindo, certo? E 19.800 dividido por 1,2 vai dar 16.500. Quer dizer que com 20 mil reais eu posso produzir 16.500 peças. Beleza? Ficou claro esse exemplo? Vamos ver o novo exemplo? No exemplo 2, esse aqui é um pouquinho mais longo, mas muito interessante. Uma administradora de plano de saúde oferece a seus clientes duas opções de planos com coparticipação. O que é a coparticipação? Você paga um valor fixo e a cada consulta, a cada procedimento médico, você vai pagar mais uma taxa. No plano A, o valor fixo é de R$150, mais a taxa de coparticipação, que é R$30. No plano B, o valor fixo é um pouquinho maior, 200,
porém a taxa de coparticipação é 20. Tranquilo? Então, vamos definir qual é a regra matemática de cada um desses dois planos, para depois fazer uma análise e para definir quando que cada um é mais vantajoso. Ok? Então vamos lá. No plano A, o valor fixo é 150 e 30 é o valor de consulta no período. Então, o valor fixo é 150 e o variável vai ser 30x. Quer dizer que a função vai ser 30x mais 150. Tranquilo? Cada consulta, então, se for 5 consultas, vezes 5. Se for 6 consultas, vezes 6. Como é x, 30 vezes x. E o 150 que é a parte fixa. No plano B é muito parecido com isso. 20x vai ser a parte variável e 200 é a parte fixa. A função vai ser 20x mais 200. Tranquilo? Então agora a gente tem a relação matemática para cada uma dessas duas funções, para cada um desses planos. Com essas duas relações a gente pode trabalhar o gráfico. Então vamos pensar primeiro o plano A. Y igual a 30x mais 150. A reta vai sair do 150, certo? Então, a reta que define essa função, esse plano A, vai sair do 150 e vai ter essa inclinação. A inclinação é dada pelo coeficiente angular, certo? O plano B é 20x mais 200. Esse plano B vai sair do 200. Porém, a inclinação é um pouquinho menor, ok? Então está aqui a reta. O que acontece? Vai ter um momento que as duas se encontram. Antes desse ponto, azul, que é o plano A, é mais econômico, é mais barato. Depois desse ponto, é o laranja, que é o plano B, que é mais barato. Legal? A questão é descobrir que ponto que é esse. Quando que o valor é o mesmo nos dois planos. Vamos fazer essa conta? Então, nós temos o plano A dado por 30x mais 150 e o plano B dado por 20x mais 200. Tranquilo? Eu quero que os dois tenham o mesmo custo, eu quero que tenham o mesmo y. O que eu vou fazer? É só igualar as duas. Eu quero que 30x mais 150 seja igual a 20x mais 200. Tranquilo? Daí é só resolver essa equação. O 20x trocou de lado, vem subtraindo. 150 trocou de lado, vai subtraindo. 30x menos 20x é 10x. 200 menos 150 é 50. Ou seja, o x é 50 por 10, x é igual a 5. Quer dizer que aquele ponto onde os dois gráficos eram iguais, se encontravam, é quando o x vale 5. Quer dizer que se o cliente fizer 5 consultas mensais, o valor dos dois planos será o mesmo. Lembra que antes do 5 era o plano A que era mais vantajoso. E depois do 5 era o plano B que era mais vantajoso, certo? O 5 é aquele ponto onde os dois se encontraram, ok? Onde as duas funções são iguais. Tranquilo? E agora a segunda pergunta. Sem a representação gráfica, calcular quando o custo do plano A é menor que o custo do plano B. Ou seja, isso daqui é menor que isso daqui. 30x mais 150 é menor que 20x mais 200. Vamos resolver essa inequação. Mesma coisa, o 150 passa para cá negativo, o 20x passa para cá negativo. 10x é menor que 50, passou o 10 dividindo, x é menor que 5. Então, quer dizer, para valores menor que 5, o plano A é mais vantajoso. O custo do plano A é menor que o custo do plano B. Beleza? A outra pergunta é parecida. Sem a representação gráfica, quando que o plano B é menor que o plano A? Ora, o plano B, 20x menos 200, é menor que 30x mais 150. Mesma coisa, 30x passa para cá negativo, 200 passa para lá negativo. Ficou menos 10x
menor que menos 50. Eu vou multiplicar por menos 1. E lembra da aula passada, quando nós fizemos inequações? Sempre que multiplica por menos 1, você inverte a desigualdade. Se era menor, vai ficar maior. Tranquilo? Multiplicou por menos 1, inverteu o sentido da desigualdade. Ora, 10x maior que 50, x maior que 5. Quer dizer que para valores maiores que 5, o plano B é mais vantajoso. Legal? Então vamos agora ver uma análise final. Podemos concluir que pelo gráfico ou pelas inequações que se fizer 5 consultas por mês, tanto faz. Ele pode optar por qualquer plano. Se o número de consultas for maior que 5, o plano B é melhor, tem um custo menor. Se ele fizer menos que 5 consultas, que o número de consultas for menor que 5, aí é mais vantajoso usar o plano A. Tranquilo, gente? Com isso a gente finalizou a aula de hoje. Estamos prontos para partir para a resolução do questionário. Um bom estudo para todos. Um abraço!